E aí, bora pro segundo vídeo do canal. Difícil pensar em um tópico legal pra falar, né? São tantos tópicos. E aí, quando chega na hora de gravar numa câmera, eu não sei muito sobre o que falar, porque eu gosto mesmo de falar com as pessoas. Eu gosto quando as pessoas chegam e dizem, pô, tô com tal problema, o que que você faria, né? E agora eu tô conversando com uma câmera, tentando externalizar o que eu sinto em relação a alguma coisa. Sendo bem sincero, eu não sei pra onde que esse vídeo vai ir. A ideia, pelo menos de início, é tirar algo de dentro de mim, sabe? Tirar as minhas ideias do coração. Em vez de escrever roteiro e tentar te conquistar baseado sei lá, em meia dúzia de palavras que eu acredite que sejam catchy, sabe? Eu tô meio cansada disso, de ser uma boa vendedora de mim mesma. Não quero me vender. Quero encontrar gente parecida comigo. Enfim, mas vamos começar falando sobre o dia de hoje, pode ser? Eu tenho passado muito tempo sozinha recentemente. Eu saí de um relacionamento de 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Relacionamento razoavelmente conturbado, mais é conturbado do que em paz. E eu percebi que esse processo do luto, ele tem me deixado em dois estados mentais, né? O primeiro estado é, pô, eu quero conhecer mais gente, quero me reaproximar dos meus amigos, quero viver coisas que eu não tava me sentindo confortável para viver antes. E o segundo estado mental é, quero ficar em paz, quero ficar sozinha, quero fazer o que eu quero na hora que eu quero. Isso tem acontecido com uma certa frequência, sabe? Eu tenho visto meus amigos, eu acho que eu nunca saí tanto na minha vida. Mas eu tenho escolhido também não fazer as coisas quando não quero. Hoje foi um exemplo, né? Hoje eu passei o dia inteiro sozinha. Feriado, eu podia ter mandado mensagem pros meus amigos, falado, pô, vamos não sei o que, blá blá. Mas eu quis ficar sozinha. E tem uma coisa tão legal nisso, tão importante, que parece que às vezes a gente esquece. Inclusive eu falei pra um amigo recentemente. Ele disse, Ju, tô sozinho. Não tem com quem sair. Eu falei, pô, tu não tá sozinho, tu tá contigo mesmo, sabe? E é muito gostoso você estar com você. Tem muitas coisas que eu não consigo fazer sozinha, tem muitas coisas que eu não consigo fazer comigo mesma. Mas são coisas que eu quero desenvolver, sabe? E eu tenho pego esse hábito de perguntar para as pessoas o que elas já fizeram sozinhas e como é que foi essa experiência, para ver se me dá coragem de viver coisas que eu não tenho coragem de viver sozinha, né? E aí, recentemente, tava num rolê lá e tal, perguntei pra uma amiga, mano, e aí, o que você fez quando você mudou aqui pra cidade? Ela é de outra cidade, né? Óbvio. Enfim. E aí ela respondeu, cara, o primeiro dia eu fui pra praia, sentei num quiosque ali, tinha um grupo de meninas, elas tinham um cachorro e tal, interagi, e de repente elas me chamaram pra sentar com elas. E aí eu passei lá à noite. E aí num outro dia eu fui numa balada, e já com o intuito de vou sentar no bar e vou, no mínimo, conversar com o bartender. E aí naquele dia ela voltou pra casa, ela ficou com o bartender, ficou com a garçonete. E eu pensei, pô, interessante, sabe? Tipo, é um sinal de vida, sabe? Ela viveu, ela conheceu pessoas. Ahn, e eu quero ter histórias assim pra contar, talvez não ficando com o bartender e a garçonete, porque eu já não tô mais nessa fase de querer ficar com as pessoas aleatoriamente, mas ter história pra contar, ter amizades novas, né, que possam ser feitas de forma aleatória. Tem uma parada que eu percebo muito, que nessa cidade aqui parece que a gente é meio que refém do Tinder, né? Eu moro na Baixada Santista. E eu não entendo o porquê, sabe? Eu odeio abrir o Tinder, conversar, qual é a sua cor favorita. Eu não tô nem aí pra sua cor favorita, eu não quero saber qual é a sua cor favorita. Eu quero realmente me conectar com você, e eu sei que isso não vai rolar com a gente trocando meia dúzia de mensagem no WhatsApp. Eu quero conhecer gente ao vivo. E tem bastante evento aqui, tá? Tem o Rolê Pepe, que eu ainda não fui, mas eu vou ir em algum momento com a minha amiga Renata. Tem os eventos do Juice, tem Clube do Livro, pô, tem um negócio de canoagem, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa. Às vezes a gente acaba se prendendo de não viver coisas porque a gente não conhece ninguém, né? Mas a gente só conhece as pessoas se a gente sai da nossa zona de conforto. E é legal conhecer as pessoas, né? É importante, a gente é ser humano, a gente é ser social. Mas também tem esse outro lado, que é o da solitude, que eu tava falando no começo do vídeo, né? É gostoso estar sozinho. Tem uns dias atrás eu peguei minha bicicleta no final da tarde, tinha terminado de trabalhar e tal, peguei um livro e fui pra um cafezinho super faturado, tá? Saiu meio caro. Mas eu fiquei lá umas 3 horas lendo o livro. E isso foi muito legal, porque eu tenho dificuldade de ler dentro de casa. Então, como que eu posso criar um hábito que eu já perdi? Eu não consigo ler dentro de casa, tá? Eu tento, mas não dá. Me bota pra jogar Death Stranding, eu jogo. Me bota pra ler um livro pesaroso. Então eu fiquei muito tempo tentando ler Arquitetura Limpa até o final. Depois eu li no café, sabe? E aí eu descobri que às vezes o ambiente me influencia, né?
Quer dizer, às vezes não, o ambiente ele sempre vai te influenciar, isso é pauta para um outro vídeo, inclusive. Mas voltando pro tópico principal ali, né, sobre solitude. Cara, é tão legal você ficar consigo mesmo e você se entregar o melhor que você pode, sabe? É muito triste quando você percebe que alguém se olha como fosse pouco, como se a pessoa fosse pouco. Ah, eu tô sozinho, eu não tenho com quem sair. Não, mano, você tá saindo com você. Vai caminhar, vai te levar pra tomar um sorvete, vai fazer uma coisa que você quer. Você tá sozinho? Não, você tá acompanhado de si mesmo. E o que que você quer fazer, sabe? Uma coisa que eu tenho pensado muito recente é o que que eu quero fazer. O que que vai me trazer paz? O que que vai me trazer prazer? E eu vou lá e faço. Isso é muito bom. Eu não sei dizer em quantos níveis isso é bom. Ou sexta-feira à noite, 9 da noite, você não tá afim de sair? Você tá afim de deitar e dormir? Mano, vai dormir. Não pensa no que os outros vão pensar. Faz o que você quer fazer. E quando você tá sozinho, você pode. Você pode pensar no que você quer fazer e fazer. Quando você tá acompanhado dos outros, se você tiver um mínimo de tato pessoal, você vai se importar com algo que seja confortável para ambos, né? Às vezes é você pedir uma pizza que você não quer, porque outro quer. Então, quando você tá com o outro, você se adapta, né? E aí você fala, mas eu não preciso me adaptar. Eu faço o que eu quero, quando eu tô com outro e faz. Bom, então você, desculpa, mano, mas você não tem tato nenhum social. Não é pra você virar e se abdicar de tudo que você quer. Mas a gente se importa com o outro, né? A gente tem que se importar, a gente é ser humano, porra. Então, em que outro momento, além de estando sozinho, você pode fazer exatamente aquilo que você quer? Isso não é pra ser solitário. Às vezes pega uns traumas, né? E aí acaba sendo solitário. Mas olha que chance foda de, de olhar pra dentro de si, de se revisitar e de entender, ressignificar o que você tá sentindo por muito tempo. Eu pensei que eu tava sozinha, abandonada. Só que aí eu entendi, mano, é uma oportunidade de estar comigo mesmo. Eu já falei isso várias vezes ao longo desse vídeo, né? Vou repetir de novo. É uma oportunidade de você estar consigo mesmo, mano. E isso é muito legal. Porque você descobre coisas novas que você gosta de fazer. Cara, em 2020, eu decidi que eu ia ficar solteira por muito tempo. Assim, dane-se o resto, eu quero olhar pro mundo como se ele estivesse bem longinho de mim, emocionalmente falando. E foi o que eu fiz. E foi bom demais. Eu fiquei 4 anos solteira. E eu fazia o que eu queria na hora que eu queria. A gente tava vivendo a parte da Covid ali, né? Aquela época terrível. Mas foi uma das melhores fases da minha vida. Porque eu saía pra andar na hora que eu queria. Eu fazia exercício na hora que eu queria, eu como que eu queria. Tava super empenhada na academia, tava estudando sobre desenvolvimento pessoal, tava estudando sobre amor próprio, tava meditando, tava morando num lugar muito legal. Pô, eu morava num apartamento lá em São Paulo, dividia, né, com outras duas pessoas. E era um apartamento que eu olhava e falava, pô, eu adoro a vista daqui. Eu adoro. Uma dessa parte eu gosto da vista atual que eu tenho também, é muito boa. É que tá de noite, não faz sentido mostrar, minha câmera é ruim. Mas que legal, sabe? Poder ter vivido isso me permitiu ser uma pessoa mais madura. Para quando eu conhecesse a próxima pessoa que eu fosse me apaixonar, eu tivesse paciência com ela, sabe? E não só com ela, eu tivesse paciência comigo. Eu soubesse olhar para mim, entender onde que eu tô errando, onde que eu tô falhando e onde que o outro tá invadindo o meu espaço. Porque agora eu me conhecia. Então, é sempre um convite para se revisitar, para se conhecer. E não tem como isso ser algo ruim. Não tem. Isso só é ruim se você quiser que seja ruim. Estar sozinho só é ruim se você quiser que seja ruim. E como eu costumo falar pros meus amigos, inclusive aprendi isso com a Luísa e Rei, né? Cara, é só um pensamento que você pode mudar. Não é eles me abandonaram, é eu tô comigo mesmo. Então, se eu posso te deixar alguma lição desse vídeo, é você tá consigo. Foda-se os outros. Boa noite.